Pessoal, eu estava fazendo aqui uma introspecção e eu queria compartilhar com vocês essas ideias que eu tenho tido. E eu posso estar enganado, tá? Essa percepção é minha, mas eu vou usar alguns versículos da Bíblia para tentar respaldar o que eu tenho pensado. Existem então três tipos de pessoas. Existem as pessoas que não creem, são os que nós chamamos de ateus. Não creem em Deus, né? Mas eles creem em outras coisas. Então eles acabam crendo, mas não em Deus. E aí eu me lembro que na Bíblia é comentado, né, que Deus transformou isso em loucura para confundir os sábios. Então o Evangelho em si é uma loucura, né? E realmente ela desafia a nossa racionalidade, a nossa forma cartesiana de ver o mundo. E isso confunde os sábios, confunde muita gente. Então, as pessoas que não creem, por alguma razão, elas têm alguma limitação intelectual para crer. Embora justamente elas aleguem que elas estão sendo racionais e por isso não creem. Mas a loucura é que é justamente o oposto, elas não estão conseguindo entender um aspecto intelectual da crença e que não faz sentido para elas, elas não conseguem conformar esse conhecimento na mente delas. Então esse é um tipo de pessoa. Por outro lado, tem um outro tipo de pessoa que é aquele que crê, mas que crê de maneira intelectual. Então o evangelho faz sentido, ele lê, ele estuda, ele conhece, mas ele é incapaz de botar isso em prática. Talvez a ação prática seja um processo, né, que demore algum tempo. Embora a conversão é um processo pontual, a gente conseguir assimilar o que a Bíblia nos diz, assimilar o que nós temos que fazer para obedecer a Deus e sermos filhos de Deus. E fazer isso, talvez isso exista uma distância grande entre conhecer e agir. Então, talvez seja um estágio, mas existem pessoas que falam da Bíblia, conhecem a Bíblia, mas de fato não agem em conformidade com a Bíblia. Essa eu diria que é a maioria, e talvez eu me colocaria nesse grupo. Infelizmente, né? Não é a minha. Espero que não seja o meu destino final, espero conseguir ser transformado, e é o que a Bíblia também fala, né? Que a gente tem que permitir que a nossa mente seja transformada pela ação do Espírito Santo. Uma mente transformada é uma mente que vê o mundo agora pela ótica da fé, mas não só de um ponto de vista racional, intelectual, mas de um ponto de vista prático. Então são pessoas que de fato vivem a verdade do Evangelho. Então tu conhece ela, tu aprende dela, tu transforma a tua mente com a ação do Espírito Santo e aí tu tem a possibilidade de viver o Evangelho. Na minha percepção, esse é o verdadeiro crente, é onde eu gostaria de estar. É a pessoa que conhece a palavra, talvez nem conheça tão bem a palavra, mas a pessoa que internalizou essa palavra de tal forma que agora as ações dessa pessoa são moldadas pela ação do Espírito Santo sobre ela. Esse é o crente. Então, assim, talvez, e eu estou aqui especulando, seja um processo realmente de. E para mim, né, pensando no meu caso particular, seja esse processo de passar de alguém descrente em Deus, um ateu, que venha a conhecer Deus de maneira intelectual, até então pelo menos, e que com o tempo tem posto em prática, não plenamente, mas de uma forma tímida, mas mesmo assim já iniciando esse processo, as coisas que Deus nos manda fazer, né? Aquela bússola moral que nós temos em nós, que nos diz o que é certo e o que é errado, Deus implantou na gente isso. Por isso nós não somos como outros animais. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos moral e temos ética. Isso não é só fruto da cultura, como muita gente que estuda antropologia tende a acrescentar, né? Que isso é tudo um produto cultural, inclusive própria religiosidade. Mas não, isso é um assim, mais que comprovado na minha visão de que isso é algo natural, intrínseco e inato do ser humano. Isso não é fruto da cultura. A cultura usa isso como fruto para estabelecer normativas. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas eu identifico esses três tipos de crente e eu penso assim, por que eu vou na igreja? Eu acho que tudo isso ela acaba terminando nessa questão. Por que nós vamos na igreja? Por que eu vou na igreja? Né? Eu vou na igreja para ser transformado, porque eu quero chegar nesse nível de crente que eu acho que é o crente verdadeiro, que é a pessoa que presta louvor a Deus com o seu corpo, sendo templo de Deus e se sacrificando pelos outros.
Mesmo que às vezes a gente não queira fazer, a gente sabe que a gente tem que fazer. Deus nos manda isso e a gente pode obedecer. Mas para obedecer a gente tem que ter esses mandamentos internalizados no nosso coração, né? Então agora eu já conheço eles, já não é mais loucura para mim, mas eu espero que eles se tornem uma verdade na minha prática diária, uma teologia viva. Que isso, em última instância, é tudo que importa. Abraço a todos.